Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Olha para quem está do seu lado. Diga para ele. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Só as mulheres dizendo para os homens. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Agora os homens, olhando para as meninas, digamos juntos. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Imagine isso que diz o profeta Zacarias. Uma multidão pegando judeus pela orla do manto, pegando aqui no pescoço, e chacoalhando e dizendo: queremos ir convosco, porque temos ouvido, porque soubemos. Até essa expressão, temos ouvido, não é uma expressão fraca, não. Isso é um verbo continuativo, de tempo continuado. Quer dizer, nós ouvimos sempre, nós ouvimos continuamente. Como nós dizemos às vezes, nós estamos cansados de ouvir que Deus está convosco. Então, não aguentamos mais, nós queremos ir convosco porque sabemos, porque soubemos. Estamos cansados de saber, de escutar que Deus está convosco. Então, queremos ir convosco. Isso já aconteceu? Ainda não aconteceu. Como também aquilo que o profeta Zacarias disse: virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e implorar a face do Senhor. É justamente ao contrário. Pelo contrário do que acontece atualmente em Jerusalém, em toda a Terra Santa, são lutas continuamente. Até mesmo a situação entre árabes e judeus, entre árabes e israelitas, é uma situação continuamente tensa. Isso não está ainda acontecendo, e não aconteceu ainda, mas como é que o profeta disse? Disse porque, na verdade, ele estava já mostrando o que iria acontecer no fim dos tempos. Está por vir ainda. E é impressionante, como eu explicava ontem, eles estavam ainda trabalhando na reconstrução do templo, que estava todo ele derrubado, incendiado, profanado. Eles estavam ainda reconstruindo as muralhas, porque senão os inimigos não permitiam que eles reconstruíssem. E o profeta Zacarias já estava anunciando aquilo que haveria de vir. É como se você estivesse escolhendo as sementes. É como se você estivesse no trabalho duro de abrir as covas e ir colocando nas covas aquelas sementes, aqueles grãos, como por exemplo, daqui a pouco, ou já é tempo de semear o milho, para termos milho no mês de janeiro, no mês de fevereiro, portanto no tempo das chuvas,
se semeia antes o milho, mas você precisa fazer as covas, você precisa ir lá, ir colocando os grãos de milho. Você está ainda fazendo isso, um trabalho duro, mas você já está vendo o milharal. Você está vendo já o milharal repleto de espigas de milho, até mais ainda. É o que o brasileiro gosta tanto, né? Você já está diante do curau, diante da pamonha. É isso que o Senhor estava mostrando através de Zacarias, só que não é daqui a 2 meses, 3 meses. Não, era depois de muito tempo, meu Deus do céu. Só de Jesus para cá já foram 2000 anos, isso ainda não aconteceu, mas é que está. O povo de Deus, e nós especialmente cristãos, vivemos da esperança. E a esperança nasce da certeza da fé. Por que é que tantas vezes nós somos pessoas desanimadas? Por que é que hoje as pessoas são cada vez mais facilmente pegas pela depressão? Eu não estou menosprezando as pessoas que acabam sofrendo de depressão, porque qualquer um pode sofrer de depressão. Assim como você pode pegar uma gripe, ainda mais com o tempo que está. É muito fácil você pegar uma gripe. Infelizmente, nos tempos de hoje, é muito fácil as pessoas acabarem contraindo depressão. Mas por que está sendo tão fácil contrair a depressão? Porque justamente nós estamos em tempos em que a certeza da fé está rarefeita. Nós não temos mais, infelizmente, um povo inteiro que crê. Nós não temos famílias que creem. Nós temos. Dá uma olhada para a sua família. Se a sua família, graças a Deus, é composta de pessoas que creem, que sorte que você tem. Que graça que você está recebendo. Aproveite e faça de tudo para que não se esvazie a fé e daí a esperança na sua família. Mas vamos ser sinceros. Olhando para as nossas famílias concretamente, e abrindo um pouco mais para seus irmãos casados, portanto, para os seus sobrinhos, para os seus tios, para os seus cunhados, para as suas cunhadas. Nós somos uma família que vive de fé e, portanto, vive de esperança? Infelizmente, não. Dá uma olhadinha para as nossas conversas. É verdade ou não é verdade que nós somos um povo que vivemos murmurando? Mas murmurando por quê? Porque não temos esperança. Porque não temos fé. Claro, nós estamos vendo a coisa. Quem está escolhendo a semente, quem está abrindo as covas, quem está semeando, não viu ainda nem mesmo a espiga, e muito menos o milho verde já cozido, o curau, a pamonha, não viu ainda. Não existe ainda isso, mas na verdade o agricultor se enche de esperança e de alegria, por isso ele não desanima, por isso ele enfrenta o trabalho duro que ele precisa fazer, mas na certeza, e dessa certeza nasce a esperança. Ele vai ver logo logo um milharal, e no milharal ele vai ver espigas e espigas de milho granados, bonitos. Ele já vai ver a festa que se faz, né, com os produtos do milho. Meus irmãos, é a mesma coisa. Isso ainda não aconteceu, mas que beleza! O profeta Zacarias estava animando o povo naquele trabalho duro, porque a cidade estava arrasada, o templo estava arrasado, as muralhas postas no chão, e os inimigos perseguindo os inimigos, impedindo que eles trabalhassem, que eles reconstruíssem. Não era fácil. Todos eles eram obrigados a trabalhar, todos eles, crianças, jovens, adultos, velhos, homens, mulheres, todos eles estavam trabalhando e eram obrigados. Não é que alguém obrigasse, o único jeito era estar todo mundo trabalhando, e todos trabalhavam, e para isso justamente Deus lhes apontava esta visão
futura, que ainda não aconteceu. Muitos povos e habitantes de grandes cidades, os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outra, dizendo: vamos e roguemos ao Senhor, busquemos o Senhor dos exércitos. Também eu irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos exércitos: naquele dia 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela orla de seu manto e dirão: queremos ir convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Meus irmãos, isso ainda vai acontecer, mas nós nos enchemos de certeza que vem da fé e nos enchemos de esperança. Isso me fez lembrar aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos. Se você tem aí a sua Bíblia, pegue comigo carta aos Romanos, capítulo 11, porque os capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, nela São Paulo fala daquilo que vai acontecer com o seu povo. Ele está pesaroso pelo fato do seu povo não ter entendido e não ter acolhido Jesus, o Messias que veio, o Salvador, o Filho de Deus. E não só, São Paulo e os outros apóstolos estão sofrendo terrivelmente. Os discípulos de Paulo, que vão de cidade em cidade levar o Evangelho, estão encontrando a maior dificuldade, porque os próprios judeus é que estão impedindo a eles de pregar o Evangelho. De cidade em cidade, São Paulo é perseguido, São Paulo é preso, São Paulo é condenado, São Paulo é apedrejado, São Paulo é espancado, porque está levando o Evangelho e o seu povo está impedindo, o povo que devia receber a palavra e que devia aceitar Jesus como Salvador, como Messias, que eles esperaram desde os tempos de Abraão, mas eles justamente estão rejeitando. Veja, nesta dureza, nesse desapontamento, nessa decepção, imagine a decepção de São Paulo. Nessa decepção, São Paulo, pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, já está anunciando que vai chegar o dia em que os judeus, em que os seus irmãos israelitas vão se converter em massa. Então, no capítulo 11 da carta aos Romanos, versículo 25, São Paulo vai dizer uma coisa que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis da vossa sabedoria. Essa cegueira de uma parte de Israel só durará, olha até o jeito de falar, só durará, já dura 2000 anos, né? Só que São Paulo diz, só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Já já eu vou explicar isso. Então, Israel em peso será salvo. Então Israel em peso, Israel em massa será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. São Paulo já está anunciando e coloca como base a própria palavra de Deus. Isso vai acontecer, isto vai acontecer. Por isso São Paulo pode dizer um pouco antes, no versículo 12, é capítulo 11 ainda, mas versículo 12, olha o versículo 12. Ora, se o pecado dos judeus, que não receberam Jesus e agora estavam impedindo a evangelização, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo e a sua decadência a riqueza dos pagãos, que não fará a sua conversão em massa. E São Paulo vai explicar um pouco melhor ainda no versículo 15, porque se a sua rejeição resultou, se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito da sua reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? São Paulo está dizendo que o que vai acontecer com os judeus, se convertendo em massa, vai ter um efeito tão grande que logo depois acontecerá a ressurreição dos mortos, que vai acontecer quando Jesus estiver chegando. Você está vendo?
São Paulo apanhando, São Paulo sendo apedrejado, São Paulo sendo perseguido, São Paulo indo preso, São Paulo na maior decepção com o seu povo. Ao invés de desanimar, ao invés de entregar os pontos, São Paulo está já profetizando aquilo que vai acontecer com o povo que agora o está perseguindo. Durma com esse barulho. Mas é justamente isso que o Senhor vem nos ensinar. E se nós não temos esta visão, meus irmãos, essa visão lá da frente, é claro que somos um povo constantemente desanimado, somos um povo que vive na depressão, e desculpe, está condenado à depressão, porque não tem esperança. Porque o mundo não está melhor do que nos tempos de São Paulo, e a situação não está melhor do que nos tempos de Zacarias, nos tempos de Esdras, de Neemias, quando eles tiveram que reconstruir toda a cidade. Não está melhor. Pelo contrário, está pior a nossa situação. É por isso que nós cristãos precisamos encher-nos dessas verdades de fé. E veja, são verdades. E deixa eu explicar, é por isso justamente que o inimigo não quer. Ele faz de tudo para nós cristãos não olharmos lá para frente e dizer que essas questões de fim dos tempos é tudo bobagem, é tudo besteira, é tudo invenção. Deixa eu dizer, isso é um sacrilégio. Porque a palavra de Deus está clara, não é só no Novo Testamento, não é somente o livro do Apocalipse. São Pedro, na segunda pregação que ele faz, anunciando ainda pela primeira vez o Evangelho. Veja, a segunda pregação, a primeira foi ali na frente do cenáculo, a segunda foi no templo, em pleno templo, depois de curarem aquele aleijado. Na sua segunda pregação, ele já está falando da volta, da vinda gloriosa de Jesus e a transformação, a restauração de todas as coisas. Veja, meus irmãos, ele está pregando o Evangelho para aquele povo é pela primeira vez, é a segunda pregação, mas já está falando do fim. São Paulo ficou meses apenas na cidade de Tessalônica. E na primeira carta aos Tessalonicenses e na segunda carta aos Tessalonicenses, ele recorda aquilo que ele já havia dito quando esteve na primeira evangelização de alguns meses apenas. Ele recorda o que ele já havia dito a eles a respeito da vinda do Senhor e diz justamente que é isso que devia enchê-los de esperança, embora estivessem passando por tribulações. Eles deviam saber que os mortos haveriam de ressuscitar quando o Senhor viesse. Na vinda do Senhor, dizia São Paulo, os que tiverem morrido ressuscitarão, e nós que permanecermos vivos seremos transformados, e num estalar de dedos seremos arrebatados, iremos ao encontro do Senhor. E dizia a eles: vivam nesta esperança. Não eram cristãos de muitos e muitos e muitos anos, já crescidos, para os quais se vai falar da vinda do Senhor, da transformação de todas as coisas. Não, eram cristãos iniciantes, eles já precisavam dessas certezas. É por isso que eu lhes digo, o inimigo faz questão que nós católicos não saibamos disso, não acreditemos nisso. Desculpe, até cometamos um sacrilégio, tudo isso é bobagem, tudo isso é besteira, chamando bobagem, chamando besteira o que está tão claro na palavra de Deus, aquilo que já os apóstolos pregaram, justamente para não termos essa certeza, para olharmos só os fatos do presente. E olhando só os fatos do presente, o presente é o presente, cheio de dificuldades, cheio de problemas. E nós só olhamos o problema, só olhamos a dificuldade, só olhamos os empecilhos e não temos esperança. E sem esperança, nós vivemos desanimados. Você me entendeu? É por isso que a igreja, todos os dias, em todas as missas, e aliás, não é apenas todos os dias, muitas vezes no dia, porque são muitas missas. Olhe somente as missas que acontecem na nossa diocese, olhe as missas que acontecem no estado de São Paulo, olhe as missas que acontecem no Brasil, olhe as missas que acontecem na América,
Olha, as missas que acontecem no mundo, nós podemos dizer que em todos os momentos há alguma missa sendo celebrada, e em todas essas missas, logo depois da consagração, o momento mais importante, a igreja nos manda dizer, o que nós dizemos? Eis o mistério da fé. Anunciamos, forte, vinde Senhor Jesus. E esse vinde Senhor Jesus não é vinde agora, porque ele já veio, na Eucaristia já veio. Nós não estamos falando, nós anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, mas já olhamos para frente e dizemos, vinde Senhor Jesus. E logo antes da comunhão, enquanto esperando a vossa vinda, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Verdade é, não é? Logo depois do Pai Nosso, antes da comunhão, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Saibam, a Canção Nova vai insistir, não porque é mania nossa, não, de outro jeito, nós somos cristãos, desculpa, frouxos, sem vida, sem força, desanimados, sem gosto pela evangelização, sem gosto pela oração, cristãos problemáticos e passando problemas uns para os outros, porque não temos esperança, porque não olhamos pela frente. Veja o exemplo, São Paulo sofrendo, está anunciando o que vai acontecer com o seu povo que o está perseguindo. Zacarias lá com o povo, reconstruindo uma cidade devastada, uma cidade destruída, e anunciando lá no fim dos tempos o que vai acontecer com o seu povo. Todo mundo querendo e dizendo, nós soubemos que Deus está convosco, por isso queremos ir convosco. E como diz, multidões de povos, reis e povos de nações de muitas línguas indo para Jerusalém, porque sabem que lá encontrarão o Deus vivo, o Deus de todo o poder. É isso, meus irmãos. O cristão e todo homem precisa viver de esperança. Todo homem precisa viver de esperança. Se nós perdemos a visão do que vem, se nós perdemos o objetivo, morremos espiritualmente, morremos psicologicamente, morremos fisicamente, e Deus não quer a nossa morte, Deus quer a nossa vida. Portanto, coragem, olhem para frente, veja aquilo que o Senhor está nos anunciando, e coragem, e obrigado, Senhor, porque isso quem nos dá é o Espírito Santo. Não são palavras, Senhor, não é autossugestão, Senhor, é o Teu Espírito Santo que nos faz viver da fé e por isso da esperança. E por isso, Senhor, mais uma vez, hoje, enche-nos com o Teu Espírito Santo. São Gabriel, que trouxe o anúncio a Maria de algo impossível que era ela conceber por obra do Espírito Santo e conceber o próprio Filho de Deus. São Miguel Arcanjo, dá-nos a graça de viver das certezas da fé, para sermos homens e mulheres cheios de esperança. São Miguel Arcanjo, que foi levar para Zacarias o anúncio de que a sua esposa Isabel teria um filho, e ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e ele iria à frente do Senhor, preparando os seus caminhos. E infelizmente, Zacarias não acreditou. São Miguel Arcanjo, dá-nos a graça de acreditarmos como Maria e não desacreditarmos como Zacarias. Que se possa dizer de nós aquilo que Isabel disse: bem-aventurada és tu, porque creste, e porque creste, acontecerão em ti as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.